Estamos começando mais um episódio do podcast Femininas. No mês de outubro, esse mês lindo, maravilhoso, que é o mês das crianças, outubro rosa. E também é o mês das crianças. A gente trouxe aqui com muito carinho uma tia que todo mundo aqui é apaixonado na nossa cidade, nossa conterrânea, com muito prazer, com muita satisfação. Vamos recebê-la em nome de todas as tias do Ministério Infantil nessa temporada linda. Nossa terceira temporada falando sobre o novo tempo, uma nova estação, com tia Massi. Seja bem-vinda. Ela veio toda personalizada, parecendo um bombonzinho, toda gostosinha de tia Massi. Seja bem-vinda, amiga. Obrigada, Bleide. Boa noite a todos, a todas. E é um prazer, é uma honra. Eu sei que a nossa cidade tem muitos ministérios abençoados, tem pessoas que têm dedicado a sua vida. E em meio a tantas pessoas que nós poderíamos estar, que você poderia estar honrando, você me convidou. E eu sou muito grata a Deus e grata pela oportunidade. Amém, minha amiga. Quando a gente foi fazer a lista das convidadas da terceira temporada, começamos a projetar lá atrás, devido à gestação, né? A gente teve que projetar lá atrás. Quando você assistir esse episódio, eu já vou estar parida, porque eu vou ter o neném em setembro, a gente já tá em outubro, e a gente já tem gravado, né, Massi? Então o Rodolfo já vai estar vendo a tia Massi, fora da barriga, assistindo comigo esse episódio. E aí, assim, a gente fez um planejamento para gravar todos os episódios em 2 meses, por conta da gestação e outros projetos que a gente tem. E Deus me trouxe à memória o seu nome. Eu sei que tinha muitas tias. Eu lembro que eu tava na cozinha pegando o Instagram de muitas tias. E tinha muitas tias de Maceió que eu sigo, que eu já vejo de longe. E aí, eu conversando, eu disse, meu Deus, quem será a tia que vai vir pra essa temporada, né? Aí eu comentei com eles, eu disse, a tia que vem é a Marciana, porque é daqui da cidade, tem levantado um trabalho lindo, porque assim, o nosso projeto, o Femininas, até começando com a Márcia, que foi a convidada anterior, não é só abençoar as pessoas da região. Muitas mulheres da nossa cidade já passaram por aqui. Então, quando a gente vê um legado numa mulher, uma história que inspira outras mulheres, a gente prontamente quer conversar com essa mulher, né? Entender um pouquinho dessa história. E sabemos que o Ministério Infantil não é tão fácil assim, né, Marciana? Eu sei que é uma luta diária, né? Mas vamos conversar sobre o Ministério Infantil daqui a pouquinho. E deixa eu agradecer aqui os meus parceiros aqui maravilhosos. Bela Gráfica, que inclusive Marciana vai levar uma caneca para casa. Minha amiga Jocicleide Muniz, aquele bolo delicioso. Parceiro aqui topado, Clínica Eliodonta, a melhor clínica da região norte. Agradecer aqui também Geise Moura, minha amiga aqui de Matriz de Camaragibe, eletrônicos.com, minha amiga Cris, de Matriz de Camaragibe também. Estúdio Easy Beija, a pessoa do Ibis Cardoso, Menelson na fotografia. E também, esqueci agora o nome, meu Deus, minha amiga Joelida Santiago, meu Deus, tanto nome aqui. Joelida Santiago, minha amiga, aquele abraço pra você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E a você que está chegando no nosso canal, se inscreve, deixa o teu like, compartilha muito. Vai lá no YouTube. Eu não sou inscrito, Blake, como é que eu faço? Se inscreve no canal para curtir toda a temporada. Já estamos na terceira temporada e você vai escutar e ouvir muitos testemunhos edificantes para que você possa abençoar mais mulheres em nome de Jesus. Então vamos lá conversar com essa mulher maravilhosa. Aqui, nossa parceira. E também minha amiga Closet da Anne. Closet da Anne, com esse vestido lindo, maravilhoso. Eu tava falando que a Marciana gosta de vestido longo, né, Marciana? Gosta. Gosta de vestido longo. Então, já vai olhar lá, Closet da Anne também. Então, minha amiga Marci, quem é essa mulher maravilhosa? Quem é Marciana Cavalcante? Marciana Cavalcante é professora. E não foi porque, vou fazer uma área que tem emprego. Não, vou fazer uma área porque o salário, até porque se fosse pelo salário não estaria. Mas eu sou apaixonada pela a força que a educação tem em transformar vidas, transformar histórias, modificar pensamentos. E eu não entrei por acaso. E a área que eu escolhi
também me ajuda e tem me ajudado muito desde o início da minha caminhada no Ministério Infantil. Eu creio que anda juntos, né? A área secular com o ministério. Então, Deus, quando me direcionou a fazer pedagogia, ele sabia do propósito dele. Então, eu acho interessante que a mulher ela possa buscar em Deus qual a área que Deus quer para a vida dela. Porque quando Deus direciona, ele sabe qual o propósito, ele sabe em que ele vai aperfeiçoar as nossas vidas. Então, com todas as dificuldades, com todo, muitas vezes a falta de valorização, mas eu amo a minha área. E Marciana também é uma mulher que vem de muitas guerras, de muitas lutas, mas também de muitos testemunhos de vitória, muitos testemunhos de cura, de milagres. E sou esposa, não gerei, mas tenho filhos, criei alguns filhos, estão rapazes, moças por aí. E sou filha e sou serva do Altíssimo. Amém. Seus pais moram aqui em São Luís de Quitune, Márcia? Os meus pais moraram até alguns anos, há uns 7 anos atrás. Mas aí eles são pernambucanos e sempre sonharam em voltar, né, para a cidade deles. E resolveram voltar depois que meu pai se aposentou e eles vivem num sítio lá em Pernambuco. Apesar de algumas pessoas acharem que eu sou pernambucana, eu não sou. Eu sou alagoana mesmo. Mas os meus pais são naturais de lá e eu sempre tô lá porque eu preciso, para ver eles, eu preciso ir lá. E aí eles já estão há uns 7 anos, 8 anos fora daqui. É algo para mim que foi bem inusitado, porque eu pensei que eles nunca sairiam de perto da gente. Mas eu creio que foi propósito de Deus. Deus tem a sua forma de trabalhar e a gente muitas vezes não entende. É verdade. Deus tem algo que a gente chama assim, tem propósitos que geram milagres, tem propósitos que geram testemunhos e tem propósitos que conectam pessoas com pessoas, né? Isso. Que faz a gente crescer, né? Seus pais terem saído daqui, com certeza, lhe trouxe um amadurecimento diferente, né, Márcia? Com certeza. E aí você, minha amiga, assim, eu creio que muita gente já conhece a sua história aqui na nossa cidade, mas com o nosso canal, ele é distribuído aí para muitas pessoas e pra gente entender melhor essa paixão antes de chegar no Ministério Infantil, quanto tempo faz que você serve a Jesus e como foi a sua conversão? Eu acredito que a professora, o professor, ele não é muito de datas exatas. São muitas informações. Mas aproximadamente 15 anos que eu sirvo a Deus. E quando eu me converti, eu não fui à igreja para me converter. Eu não tinha o desejo. Eu vou assumir uma aliança de fato com Deus e servi-lo até os últimos dias da minha vida. Eu fui por intermédio, né, pelas orações. Nós não sabemos, você não sabe, mas Deus sempre levanta alguém para orar por você, para interceder por você. E na minha vida não foi diferente. A gente tem um projeto na nossa igreja que chama Natanael, nas células. E a minha Natanael foi a minha cunhada, meia-irmã e Você prima. sempre foi da Batista? Sempre. Eu aceitei Jesus na Batista e até os dias de hoje eu estou lá. E quando eu fui para atender um convite. Vai lá que eu vou cantar. E todas as vezes que eu falava que ia, eu nunca chegava, né? Porque eu tinha muitos compromissos fora da igreja, nessa vida secular, com o mundo mesmo. E aí foi uma conversão bem difícil. E alguns exemplos que, quando eu adolescente tinha, não me fazia ter desejo de estar na igreja. E você sabe que muitas vezes os nossos olhos espirituais, eles são fechados, né?
Mas quando eu cheguei na igreja, há 15 anos atrás, aproximadamente, eu me recordo que foi um momento. Eu tinha tomado uma decisão bem difícil, porque, como eu sou filha única, então tudo na minha casa passa por mim, eu que decidia, eu que comprava, eu que vendia, eu que negociava, eu que resolvia, eu que cuido dos doentes. E aí, quando teve um período que eu resolvi morar só, eu e minha cunhada. E aí, esse momento para mim foi muito doloroso, porque eu sempre fui muito apegada, sempre fui muito amorosa com meus pais. E aí, quando eu cheguei na igreja, eu lembro que eu fiquei lá no final, como todo convidado, né? Todo visitante fica lá assustado, com receio. E aí, nesse dia, eu ainda tinha ido para a festa, mas num determinado momento do dia, eu disse, eu vou para casa, porque hoje eu vou para a igreja. Eu já tinha recebido muitos convites e não tinha conseguido chegar a nenhum desses convites. E nesse dia eu consegui. Eu fui para a igreja e quando os louvores iniciais começaram, Deus falou comigo, né, nesse momento inicial. E depois a palavra selou, né? E aí, no meu pensamento, no meu coração, eu dizia assim, eu acho que alguém contou a minha vida para o pastor. Porque tudo que eu estava passando foi falado, né, através do anjo da igreja que a gente diz que é o pastor. E aí, quando foi feito o apelo, ninguém me chamou, ninguém me convidou, porque quando olhou para mim, eu acredito que imaginou assim, ela não vou convidar. E eu mesma me levantei sozinha e fui até o altar e aceitei. Fiz uma aliança. E aí houve muito, muito choro assim na igreja. Eu me recordo que a minha convenção levantou assim muitas pessoas que não esperava. Talvez achasse, não, ela não vai aceitar. Tá muito presa, né, no mundo, nas garras do mundo. E eu ouvi algumas vezes, eu cheguei a ouvir, ninguém me falou. Ela não vai durar. Ela As não pessoas têm vai. mania de colocar o rótulo, né, Marcela? Aham. Ela não vai passar, ela não vai durar 15 dias. Só que o homem, ele julga, ele vê com os olhos naturais. E nós sabemos que o nosso Deus, ele, ele chama e ele se responsabiliza. E nós não vamos pelo nosso eu, nós não vamos porque achamos bonito. De fato, Deus, ele trata com você naquele momento, porque eu não tenho dúvida nenhuma de que aquele foi o dia que Deus marcou para minha convenção. E até os nossos dias, até o dia de hoje, eu estou lá, para a glória de Deus. Eu não passei 15 dias, eu não passei um mês, eu estou há 15 anos. E assim, pedindo a graça, pedindo a força, porque nós sabemos que vivemos dias difíceis, dias maus, mas nós sabemos também nós conhecemos aquele que nos chamou, Verdade. aquele que se responsabiliza, independente da situação que a gente esteja passando. Eu imagino quando você chegou em casa e contou pra turma que andava com você que antigamente não tinha esse Instagram, não tinha Não, gente. Não existia o WhatsApp, né, na época de 15 anos atrás. Existia o WhatsApp? Existia não. não. Era SMS, né? E a É. gente conversar normal, por telefone. E passa pela nossa mente um filme, né? E agora? Como é que vai ser? Fosse hoje, a Carol que tá aqui na mídia, juntamente, como é o nome da irmã que eu esqueci? Jaqueline. A Jaqueline que tá aqui na intercessão da Marciana, que sempre alguns convidados trazem pessoas, estavam já jogando no grupo, né? E aí quem ia ver dizer, sabe quem foi crente? Isso. A Marciana, né? E aí como é que foi assim, a reação da tua família, da tua casa? Eles também ficaram meio que, será? Será que ela vai suportar? Será que ela vai durar? Mas a reação deles também foi de alegria, porque eu justamente tinha saído de casa porque todo adolescente vive um momento de rebeldia, né? E aquele momento era o meu momento de rebeldia. E eu vinha também de
de uma religião. Eu passei muitos anos em outra religião. Mas aí, depois eu não quis mais, eu me afastei. E foi um momento justamente conturbado. Um momento que eu tinha decidido, agora vou ser independente. Vou viver agora um outro capítulo. Mas graças a Deus, esse capítulo não estava alinhado com Deus. E aí eu creio que foi um momento em que Deus justamente tinha marcado, tinha colocado lá no livro da nossa história, que era o dia de eu ter um encontro de fato com Ele. Verdade, amiga. Então, assim, é surpresa porque as pessoas que não esperam, né, que anda ali, ficam colocando, tu vai deixar de beber, vai deixar de farrar, É, como é que vai ser agora? na verdade não é fácil. Eu costumo dizer, se o pecado fosse ruim, nós não teríamos tantas pessoas retrocedendo, né, no meio cristão. Mas vale a pena renunciar. Servir a Deus é um caminho de renúncia, dia após dia. Nós dizemos que todos os dias nós matamos um leão, dois, e eu digo que servir a Deus exige de nós renúncia. Porém, quando nós renunciamos, quando nós suportamos, sempre vai chegar um momento que Ele vai nos honrar. Verdade. Ele sempre vai. Nós dizemos que o nosso Deus, ele não dorme e não cochila. E é exatamente assim. Todo o esforço, toda a luta, todo esse julgamento, toda essa crítica, se você souber o que você quer, a quem você serve, tudo isso vai servir para que o próprio Deus se encarregue de mostrar que foi Ele quem chamou, foi Ele quem separou, é Ele quem se responsabiliza quando nos chama, porque a Bíblia diz que Ele nos chama pelo nome, né? Ele nos conhece, Ele conhece quantos fios de cabelo nós temos. Então, ninguém nos conhece melhor que Ele. Verdade, amiga. E você descobriu quando essa paixão pela ser tia Márcia, né? Essa paixão do Ministério Infantil, como é que surgiu? Na verdade, nós temos uma tia, uma das tias, que ela carregou por muitos anos o ministério sozinha. Ela não tinha outras tias para ajudá-la. Ela não tinha um ministério firmado. E eu louvo a Deus pela vida dela porque ela, por muitos anos, todos os domingos, ela não se permitia cultuar, para que as crianças não ficassem ociosas, não ficassem no culto, brincando. Ela ficava todas as escalas, todos os domingos. E aí, pela necessidade, eu entrei, né, no ministério. É a tia Ivaneide. Hoje também é líder dos casais. E dedicou muitos anos da vida dela ao ministério infantil. E aí, até para minha surpresa, e foi surpresa, quando Deus começou a moldar esse ministério, porque eu também não imaginava que eu fosse me desenvolver tanto em alguns aspectos. Por exemplo, eu faço alguns visuais que a gente usa para pregar para as crianças. Por quê? Porque aquilo que eu alcanço, a forma que eu alcanço o seu coração com o evangelho, eu não alcanço as crianças. Eu preciso de uma linguagem específica, porque as crianças, elas são alcançadas naquilo que elas veem pelos ouvidos. E nós precisamos ser criativos para chamar a atenção deles. E aí, hoje, eu faço visuais, eu tenho em Maceió, eu tenho em Barra de Santo Antônio, eu tenho no Passo, eu tenho em várias cidades, pessoas que, Porto Calvo, tias, que eu digo que são pessoas que amam o Ministério Infantil porque investem e tiram do seu próprio suor para investir, para dar o melhor, para poder plantar a palavra de Deus no coração das crianças. E aí, por que que eu digo que foi propósito? Por que que eu digo que foi Deus que encaminhou? Porque eu nunca fiz curso nenhum.
para trabalhar com EVA, para trabalhar com emborrachado, como algumas pessoas conhecem. E aí o Espírito Santo foi conduzindo. E além de fazer para mim, ministrar para as crianças, quando eu vejo a necessidade, eu ajudo algumas igrejas que estão começando com o Ministério Infantil. Eu faço para algumas tias que procuram, porque nem toda tia tem essa habilidade. Assim como o professor, ele não. Ah, mas é professor, ele precisa ter todas as habilidades. Nós somos. Nós temos um limite, né? Sim. Nós não somos detentores do saber. Então, eu vejo que o próprio Deus, ele foi me desenvolvendo no Ministério Infantil, e nessa proporção que ele foi desenvolvendo, eu fui me apaixonando. Eu fui entendendo o quão é importante para uma igreja, para uma família, para uma cidade, para um estado, para o nosso país, o Ministério Infantil. Porque as nossas crianças, elas têm sido bombardeadas por, por desenhos, por vídeos, pela própria mídia em si. E muitas vezes nós estamos de braços cruzados, assistindo tudo acontecer, achando que é natural, e nós abrimos as nossas redes sociais e a gente se depara com muitas situações com as nossas crianças, e a gente não se entristece, nosso coração não dói quando nós cristãos, nós, se você se depara com algumas notícias que a gente tem visto e o seu coração não dói com isso, alguma coisa está errada. Verdade. E aí eu vejo a possibilidade no Ministério Infantil de colaborar, de intervir, de poder mudar a realidade das crianças que Deus tem colocado, tem confiado nas nossas mãos. Porém, é um ministério que requer muito comprometimento. Eu costumo dizer que vai muito além do que as pessoas imaginam. Vai muito além salinha, né? da tia de uma salinha que coloca as crianças e os pais ficam lá. Não deixa as crianças para que os pais possam assistir o culto. E vai muito além de um laço, de um vestido colorido. Para você ter ideia, nós, como Ministério Infantil, nós precisamos pensar em ofertar um ambiente seguro, tranquilo para as nossas crianças como igreja. Nós precisamos pensar na mobília que eu tenho dentro da minha sala para receber as minhas crianças. Eu preciso pensar que tipo de lanche elas podem comer, se elas têm alergia, se elas podem comer o tipo de corante que eu vou levar para elas. A única observação que a gente precisa fazer é: todas essas situações saem do meu bolso, saem da estrutura financeira que é da tia que está naquela escala. Ela não pede a igreja, ela não pede a irmã, ela faz com inteira dedicação. Eu digo que a semana que você está escalado é uma semana que você vai ter uma semana de dedicação ao seu ministério. Porque você vai parar, você vai ver que louvor você vai levar para aquela palavra que você vai levar. E aí você vai ser primeiro ministrado, você vai receber de Deus e passar para as crianças aquilo que você já recebeu. E aí depois você vai para a palavra, e aí você também vai ser ministrado, depois você vai preparar a sua ministração, e aí você também recebe aquilo que você vai passar para as suas crianças, e aí você vai preparar o lanche, você vai preparar a atividade, você vai preparar todo um ambiente dentro daquilo que você recebeu de direcionamento para aquele dia. É muita coisa, viu, tia? É muito comprometimento. E aí, muitas vezes, eu entendo que elas ficam desanimadas. Por quê? Porque na vida secular nós temos um salário, né? Ah, mas como é que você suporta o barulho? Como é que você suporta a indisciplina? Como é que você suporta isso e aquilo?
porque quando eu lembro que no final do mês eu tenho um salário, isso me motiva, porque nós temos compromissos. Mas no Ministério Infantil, você faz literalmente por amor. Pelo rio, né, amiga? Você faz, sabe, você ficar até as madrugadas, você ficar cortando, colando e você sonhar em ofertar o que tem de melhor. Quando você pensa nas crianças, é você sonhar com um congresso infantil de 6.000 reais e você não tem um centavo. É viver literalmente pela fé. Verdade. Mas nós temos vivido essa experiência. Eu digo nós porque Deus me deu uma equipe muito, muito forte. Deus me deu uma equipe abençoada de meninas, de mulheres que Deus colocou o mesmo propósito no coração. Hoje é você que lidera o Ministério Infantil na Batista. Isso. São quantas meninas com você? Nós temos 11. 11 meninas? 11, 13, porque nós temos recebido mais algumas. Mas eu sempre deixo muito claro, Blade, que eu não me preocupo com quantidade, mas eu me preocupo com qualidade. Com certeza. Em algum momento da minha vida eu fiquei muito frustrada. Eu orava a Deus e eu dizia, Pai, eu preciso de pessoas. A demanda tem crescido. A gente iniciou o maternal. E aí a gente oferta o maternal e a gente oferta as crianças de 5 a 12 no maternal, de 2 a 4. E aí eu disse, Jesus, a gente precisa de pessoas, de pessoas que queiram caminhar, que amem o ministério, que queiram trabalhar, que se dediquem. E depois o próprio Senhor me fez entender que eu não precisava de um número extenso, mas eu precisava de pessoas que vestissem a camisa. Que quando eu dissesse assim, a gente vai fazer, mas a gente não tem nada. A gente vai sonhar com um evento, com boina, com Eu bem sei correntinha de soldado, mas a gente não tem R$ 1 em caixa. E elas simplesmente olham e dizem, a gente vai fazer. A gente vai colocar cantina, a gente vai colocar bazar, a gente vai fazer rifa, a gente vai fazer o dia da feijoada, o dia da lasanha. Então, eu louvo muito a Deus, porque Ele não tem me deixado sozinha nessa caminhada. Amém, amiga. Ele levantou, de fato, mulheres, meninas, porque algumas são bem jovens, que sonham junto comigo, sabe? Que não medem esforços, que quando eu digo assim, olha, Deus colocou no meu coração para a gente fazer um projeto lá no alto, e a gente precisa dizer às crianças que quem morreu na cruz não foi o coelho, mas foi Jesus. E elas abraçam, elas topam, elas oram, e a gente vai e com a graça de Deus, a gente consegue fazer para a glória de Deus. Amém. Em nome de Jesus, aproveitando esse momento, naquela câmera ali minúscula que você tá vendo, você vai agradecer aí a Igreja Batista, né? Batista Nova Jerusalém, que eu amo, faz parte Amém. da minha vida também. A todos os membros, né, que sempre têm acompanhado o Ministério Infantil, que têm abraçado a causa, né? Isso especialmente para as tias do Ministério Infantil, aquele recadinho abençoado em nome de Jesus. Amém. Então, eu sou muito grata a Deus, primeiramente, porque sem Ele, sem a sua presença, sem a sua graça, sem o seu direcionamento, nada podemos, pois eu entendo que não somos nada. Mas quando Ele resolve usar as nossas vidas, Ele prepara, Ele ensina, Ele é o professor e Ele é o mestre por excelência. E eu digo que aqueles que querem servir a Ele não precisam ter uma faculdade ou talvez teologia, mas precisa ter um coração ensinável, porque quando você tem um coração ensinável, você está pronto para receber, para aprender aquilo que Deus quer derramar sobre a sua vida. E eu louvo muito a Deus porque até então Ele tem honrado todos os sonhos, todos os projetos que Ele tem colocado no coração do Ministério Infantil. Ele tem honrado e eu também sou muito grata pelos nossos líderes. Até então, nós tínhamos pastor Marco e pastora Rose,
que era alguém que nos dava inteira liberdade. Eu nunca fui proibida de levar a palavra às crianças em qualquer que fosse a igreja, desde que fosse um ministério sério. Meu pastor sempre me deu essa liberdade. E eu louvo a Deus porque quando a igreja, Blade, ela entende que investir nas crianças é ser uma igreja próspera, é ser uma igreja abençoada, tudo caminha. Verdade. E aí eu sou muito grata a Deus pela vida dos meus atuais pastores, que hoje, pastora Sheila, pastor Adriano, que inclusive me liberou, que hoje nós tínhamos uma reunião muito importante. Mas eu louvo a Deus pela vida deles, que tem também caminhado conosco, tem abraçado as nossas causas, e eu creio que assim será. Louvo a Deus pela vida da Igreja Batista Nova Jerusalém, porque muitas vezes nós temos crianças, boa parte delas, os pais não são cristãos, e aí nós nos deparamos com um congresso, por exemplo, que precisa de muitas camisas a serem doadas, e os irmãos têm sido aqueles que têm entendido, que têm investido, que chega para a gente e diz, olha, eu vou doar, eu vou abençoar 2, 3 crianças. Olha, irmã, essa oferta é para o Ministério Infantil. Olha, esse lanche aqui é para o Ministério Infantil. Então, não é nada sobre Marciana, não é nada sobre mídia, sobre nós precisamos aparecer, mas é tudo para a glória de Deus. Porque eu digo que nós não estamos investindo numa geração que vem. Nós já temos uma geração que elas são usadas. As nossas crianças, elas têm um coração ensinável. Elas são terra fértil. Elas só precisam de alguém que seja direcionado para instruí-las no caminho do Senhor. Verdade. E a gente vê isso na própria palavra, quando ele diz assim, olha, deixai vir a mim os pequeninos, as crianças, não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Então, o próprio Senhor, ele nos ensina a amar as nossas crianças. Elas já têm sido tão bombardeadas, elas já têm sofrido tantas dores, e elas não precisam de mais situações. Elas precisam de pessoas que ensinem, que direcionem, e precisa de pessoas que invistam. E muitas vezes nós temos investido em muitas coisas, Blade. Nós temos investido no vestido bonito, nós temos investido no aniversário. Não que isso seja pecado, mas quando você olha para a sua criança dentro da sua própria casa, e eu falo como cristãos, nós não compramos uma Bíblia para o nosso filho, para o nosso sobrinho, para o nosso neto, para o nosso vizinho. Então, vamos investir também naquilo que é eterno, que vai fazer diferença para a vida dessa criança. Ah, mas é porque eu não tenho filhos. Mas você tem alguém que Deus vai colocar no seu coração, que Deus até já tenha colocado, eu creio, para abençoar, para ser alguém que vai fazer essa semente, que é a palavra de Deus, chegar na vida dessa criança. Então, eu sou muito grata à vida dos irmãos, de forma geral, porque nós temos caminhado com uma visão, nós temos caminhado com propósitos. E até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Amém. E acredite, Marciana, que você hoje, Ministério Infantil da Batista, é uma referência. Muita gente que eu conheço hoje, quando fala da Batista, liga ao Ministério Infantil. Amém. Diz assim, o Ministério Infantil é maravilhoso de lá. É tão tal que as minhas filhas são apaixonadas para ir para lá por causa do Ministério Infantil, né? Assim, minha sobrinha também é o Ministério Infantil. Glória a Deus. E é algo assim que hoje a gente vê você falando aí. Teve uma convidada passada, que inclusive tia Raquel, que é uma colega sua de púlpitos aí, né? Isso. De ministério. Ela falou uma coisa muito importante, que o coração da criança agarra aquele que chega primeiro. Isso mesmo. E a gente vê que hoje tem igrejas, tem denominações ainda que não abraçam tanto o Ministério Infantil, né? Vê como você falou, como uma salinha que os pais têm que assistir o como culto. o famoso depósito. Aí joga um chameque no chão, uma caneta e a criança fica sem lá riscando, direcionamento, né? E assim,
A gente sabe que não são todas as igrejas, que hoje tem crescido bastante o Ministério Sim. Infantil. Hoje tem congresso, inclusive o mês de outubro é o mês que vocês mais trabalham, né? É congresso do Ministério Infantil. É um mês São bem chamadas para ir corrido. para algum canto, então assim, é um mês bastante corrido. E eu creio, como você falou, que é para este tempo que Deus tem levantado as crianças. Com certeza. Inclusive, a minha filha tem uma promessa, a Valentina, desde criança, quando ela ia comigo para as vigílias, pequena, com 2, 3 anos de idade, Deus levantava algumas mulheres de Deus para dizer que ela ia ser batizada com o Espírito Santo ainda criança. E quando a gente às vezes ia orar, ela prontamente já pegava na mão, já fechava, ela já sabia, não precisava falar nada, ela já sabia o que eu ia fazer. E ela foi batizada esse ano, né? Numa conferência Flechas. Ela já tinha sido, como eu falo, queimada na Batista. Vocês já Nosso percebem último que ela congresso. já é bem intensa nas festas, ela já se entregava mesmo. E faltava confirmação de tudo aquilo, porque ela já tinha sido no congresso, acho que foi no seu congresso. Congresso foi ano passado. De crianças que ela disse, mãe, eu senti, eu precisava ter sido confirmado. E quando foi na conferência Flechas, Deus me confirmou nitidamente ali o que eu esperava. E assim, é surreal, porque as nossas crianças, elas é cópia, né? Ela vai copiar aquilo que o pai faz. Vocês são né? a maior referência na vida Isso. de uma criança. E eu digo sempre assim, Márcio, que a criança, ela vai amar a pessoa em casa como a gente ama e vai odiar quem a gente odeia. Isso. Porque eu tenho uma amiga, a pastora Jane, que você conhece, minhas filhas são apaixonadas por ela. É apaixonada. Porque quando eu acordo, eu falo com a Jane. Se eu preciso de oração, eu falo com a Jane. Tudo é a Jane. Então, assim, na cabeça das minhas filhas é a tia Jane. Então, assim, aquela pessoa que eu amo. Então, é normal elas também querem amar, porque Sim. eu amo. Então, a partir do momento que a gente começa a falar mal de uma pessoa dentro de casa, ela também vai começar a ter outro olhar para aquela pessoa, né? Ela vai começar a repetir, né? Com certeza. Aquilo que ela recebe, aquilo que ela ouve, aquilo que... E a criança, ela é muito inteligente. Muitas vezes a gente olha para a criança e a gente acha que ela é boba, que ela não percebe. Mas a criança, ela é muito inteligente. E por isso mesmo, ela tem um tempo propício para aprender. Para que a própria igreja, a família, invista. É tão provável que a gente, na vida secular, a gente costuma dizer que é a fase que a criança está propícia a aprender. Se você colocar ela no inglês, se você colocar no judô, no balé, ela vai dar conta. Na vida espiritual não é diferente, né? E quando eu digo assim, as nossas crianças, elas têm sido muito afetadas, bombardeadas por todas as situações que esses dias têm trazido para elas. São situações que a gente aprende quando está nos seminários, porque muitas vezes nós queremos limitar. Não, mas para que eu preciso ajudar o ministério da minha igreja infantil? Para que eu preciso doar pipoca? Por que eu preciso doar pirulito? Por que criança tem que ter doces, né? Tem que ter algo para atrair? Porque o mundo ele tem ofertado muitos atrativos para as crianças. E eles não têm mendigado. Eles têm investido com força. Eles, infelizmente, não olham valores. E muitas vezes nós, como igreja, nós limitamos. Nós nos seguramos para doar um pacote de pipoca para o ministério, seja ela qual for. Lá no quintal da minha casa, que eu decidi, que Deus me direcionou para reunir as crianças da rua que eu moro e falar do amor de Jesus, porque você não precisa estar... eu não faço trabalho com as crianças porque a minha igreja não tem espaço. Se você tem o desejo, Deus vai te direcionar. É o que eu sempre falo. Mas o que é que eu quero dizer? Nós precisamos, como igreja, nos despertar. Porque a criança... Por que a tia do ministério precisa estar tão enfeitada, né? Algumas pessoas até se chocam. Mas as nossas crianças, elas são atraídas pelo que elas veem. E o mundo,
eles têm feito isso. Então, nós precisamos também dar o nosso melhor. Nós precisamos entender que lá fora eles investem e conosco não é diferente. Então, eu preciso fazer uma roupa bonita. Eu preciso preparar um lanche com carinho, dentro da minha possibilidade. Eu preciso fazer uma atividade dentro da necessidade espiritual da minha criança. Não é levar qualquer alimento. Porque, às vezes, a minha criança ela tá frágil e eu levo um feijão. E aí, isso vai pesar para a minha criança. Para você ter ideia, o mundo espiritual, com relação às nossas crianças, isso é muito relevante para que a gente entenda com que guerra nós estamos travando. As crianças que são filhos de pais que optaram em ter a religião, por exemplo, Umbanda, eles pagam um curso para que as suas crianças aprendam a receber entidades. E não são cursos baratos. E nós temos, muitas vezes, nós ficamos segurando para abençoar, segurando para doar, segurando aquilo que Deus muitas vezes tem nos dado em abundância. E aí aquilo que eu retenho é aquilo que o mundo dá e oferta com muita facilidade. Então, nós precisamos enxergar que, como a Bíblia diz, a nossa luta não é qualquer luta, não é a luta contra a carne. É a luta que você vai deitar e você não sabe o que o seu filho está assistindo. E muitas vezes está abrindo a porta para tirar a paz da sua criança. Ela não consegue dormir, ela não quer tomar banho, ela quer se mutilar. E essa é uma luta que muitas vezes nós estamos abrindo essa brecha. É verdade. Inclusive, Marciana, a gente falou sobre isso lá no Flash hoje, a gente teve junto na conferência. E a pastora Patrícia, ela falou, no pouco tempo que ela teve ali... Foi perfeito. Ela contou um pedaço e alinhou as dela, coisas, né? Não sei se você percebeu. Alinhou assim. Porque ela com 7 anos de idade, ela já conversava com as bonecas dela. E ela já tinha uma chamada muito forte para a religião da Umbanda, né? Como ela contou. E aí, levando para isso... Eu lembro que eu estava lembrando aqui que como é forte o mundo espiritual. Porque, assim, ela falou que eu ofertava as melhores oferendas para aquela religião. E muitas vezes a gente não quer comprar o melhor tecido para colocar na igreja, não quer colocar o melhor arranjo, não quer Isso fazer mesmo. a melhor decoração, porque... Quer limitar, né? É uma decoração, é para Jesus. Mesmo eu fico para morrer. Quando alguém faz tudo troncho, não dá botar no final, é para Jesus. Aí vai cantar tudo errado, o playback da frente, e nada contra, né? Porque cada um tem seus dons. Sim. Mas aí porque é pra Jesus dar certo. Eu vou dar uma saudação. Eu não me preparei, né? É pra Jesus. Sim. E se a gente fosse se apresentar para o presidente hoje? Você não vai se apresentar de qualquer jeito. De forma nenhuma. Se hoje a prefeita da cidade chamar você para você discursar na frente de todo mundo, ou cantar um louvor, ou ler uma palavra, ou ler um texto, você vai se preparar, você vai ficar tremendo, você vai fazer alguma coisa para fazer perfeito. Aí quando chega no altar, que é para Jesus, quer fazer tipo um pé na frente e outro atrás. De todo jeito, né? De todo jeito. Então, assim, as crianças, eu fui de uma época, falando do Ministério Infantil, que quando eu errava alguma coisa, até comentei nessa temporada, eu era muito cobrada. Muito cobrada. O meu avô era pastor e ele sempre dizia assim, o altar é um lugar santo. Ou você vem e faz o melhor, ou você não entra. Porque eu não tô falando você cantar perfeito ou pregar perfeito. Quem aperfeiçoa é Deus. Sim. É você chegar de coração e fazer o seu melhor que você tem ali para Jesus, né? E hoje a gente vê assim que muitos pais, eles investem com força na área secular. E tem muitos pais que investem também no gospel, para ganhar dinheiro também em cima daquilo que a criança tem, né, Marciana? A gente sabe que tem também no nosso meio, né? Muitos. A criança deixa de ser criança para virar o meio artístico do pai e da mãe ali, né? Ganhar o dinheiro, E às vezes acaba se perdendo, né? Isso mesmo. E você, assim, você na sua experiência de tia, você já teve algum contato com alguma criança fora da igreja ou na igreja que você viu algum relato assim de dizer assim, eu preciso chamar o pai e a mãe dessa criança para contar o que está acontecendo e essa guerra espiritual, porque como é que eu posso explicar a você?
o meu meio é mulher. Então, assim, tem muitas mulheres que chegam pra mim e desabafa algo que confia em mim, que só conta a mim, Blade, eu tô passando por isso, por suicídio, quero fazer isso, quero fazer aquilo, traição. E no meio infantil, Marciana, eu ouvi um testemunho de uma tia que ela dizia, eu já repreendi demônio no meio de um culto, a criança se manifestar. E você fica assim, é uma criança, e o demônio tá lá, se andando, né? Já chegou muito relato pra você, Marciana, de crianças assim? Na verdade, Blade, eu costumo dizer às meninas que nós precisamos estar preparadas para a gente ter um projeto e a gente dá uma maleta, chama Jesus na minha casa, que é justamente para alcançar as famílias, perceber como está a comunhão entre eles, se está acontecendo o culto doméstico, como é a vida, a rotina, um pouco. E aí a gente consegue chegar em alguns lares, já que boa parte não são cristãos, os pais. Alguns a gente sente o entrave, mas assim, nós já tivemos muitas experiências. Nós temos crianças que... A criança, na verdade, ela é um livro aberto, né? Eu costumo dizer que não mostre aquilo que você não quer que ela conte pra gente. Não faça aquilo que você sabe que é errado na frente delas, porque elas vão chegar pra gente ou pra professora da própria escola e ela diz: Olha, tia, a minha mãe fez isso e tá errado. E aí a criança ela tem essa sinceridade, ela tem esse coração diferente de nós adultos, né, que muitas vezes ficamos assim sustentando aquilo que sabemos que não é verdade. E a gente percebe muitas vezes até no semblante da criança que não é ela. Por quê? Nós temos muitos filhos, eu costumo dizer. Você tem a Maressa e tem a Valentina, e nós temos muitos. E aí a gente percebe que tem alguma coisa estranha. Na verdade, a criança nem precisa se manifestar para. Às vezes a forma de falar, a gente já compreende que alguma coisa está estranha. Eu já parei muitas vezes a minha aula, por exemplo, e orei por alguns alunos fora do ambiente da igreja, fora do trabalho com o Ministério Infantil. E ali ele se acalmava e eu conseguia voltar a dar aula. Mas cada criança traz uma história. Ah, mas a criança a criança tem uma história e muitas vezes não é uma história fácil. É uma história que traz muitas marcas, apesar delas serem pequenas. E nós sabemos que também a criança tem uma família. E nem sempre essas famílias elas estão na igreja. Elas, elas incentivam. Elas são aqueles que estão ali orando, intercedendo. E nós temos crianças que passam mal, crianças que precisamos orar porque o semblante, a voz não é dela. Mas até então, apesar de sempre deixar claro para elas, sempre mostrar que se é a sua escala, se possível, esteja consagrando, esteja se entregando a Deus para que, se por acaso acontecer, você esteja preparada, você esteja preparado. E a gente também tem o grupo de intercessão da igreja, tem as irmãs, elas sempre estão colocando o Ministério Infantil. E quando a gente tem geralmente algo grande para fazer no ministério, Deus sempre mostra a alguém da igreja ou até nós mesmos algo no mundo espiritual, para que a gente possa orar mais, para que a gente possa jejuar mais, para que a gente esteja preparado, porque sempre que Deus quer agir no reino espiritual, vão se levantar situações, vão se levantar lutas, vão se levantar afrontas, mas o lindo de servir a Deus é que Ele sempre prepara o nosso coração, Ele sempre mostra. Então, nós não tivemos essa experiência, graças a Deus, mas já tivemos algumas situações de precisar interferir, de precisar conversar com a criança à parte, de precisar dar uma atenção redobrada. A sexualidade está muito aflorada nas nossas crianças.
A internet é uma ferramenta que nos ajuda muito, proporciona muitos conhecimentos. Porém, ela também é uma ferramenta que, quando não policiada, ela traz muitos malefícios. E a gente também, com as crianças, não é diferente. A gente precisa estar sempre policiando, estar sempre vendo, estar sempre conversando com os pais. E é importante que a gente tenha essa consciência de, de que nós estamos nessa guerra e que qualquer momento você precise exercer, É verdade. estar O pronto. caso de pedofilia, né, Márcia? Tem crescido, né? Pedofilia, estupro, assédio no mundo infantil, né? Que é um assunto que, se a gente for falar aqui, meu Deus do céu. Vai para E isso dentro da igreja, dentro da igreja. Muitas da coisas igreja. que a gente tem que saber. Porque a própria Bíblia diz vigiar e orar. Então, assim, tem muitas mães que jogam o filho ali e acham que porque ela tá sendo crente, todo mundo já tá salvo, né? E as criancinhas Não é bem ficam ali assim. perecendo, são vulneráveis, né? E a sensibilidade que ela tem no mundo espiritual é muito forte. Muito forte. Então, quando essa questão de... É um assunto que eu falo sempre na minha casa. Olhe, cuidado com o negocinho de conversar com quem não vê. Amigo imaginário, porque você conversar com... Tá brincando ali no momento de duas bonequinhas e tal, mas quando você percebe que tem um Que é- negócio estranho... Que é espiritual. Que é É espiritual. mais sério. Como você falou, as plataformas digitais estão muito fortes, Netflix e, enfim, muitas TikTok, né? desenhos. E quando a gente percebe, assim, que tem uma coisa estranha, a gente tem que se levantar e agir, né? Antes que seja Fechar tarde, as né? brechas, E né? às vezes a besteirinha que o pai e a mãe permitem hoje é o sofrimento lá na frente, né? Então, assim, fica aí o recado pra vocês, mamãe e papais, observam direitinho, conversa com a tia do ministério, ajuda, né, a tia do ministério também, não é só jogar a criança lá e jogar no lápis e se livrar. É uma parceria. É uma parceria, já que você sabe que a tia que tá escalada vai precisar de recurso. Márcia, eu posso ajudar? Pode, Com sim, certeza! sempre. Pensa numa coisa linda que eu acho que alguém diz, manda teu Pix, meu Deus. É Chega, lindo. respira. Então, assim, ajuda o Ministério Infantil, porque é uma igreja dentro de uma igreja. Ajuda orando, ajuda Com contribuindo. certeza. Ajuda servindo, se possível. É muito forte, porque é os nossos soldados de hoje, né? Que tem aí levantado. Enquanto a gente não faz isso, o mundo tá aí tragando. Eu até falei no Flecha que eu própria já recebi de crianças, Deus já usou crianças para mim em momentos de dúvida, de angústia. E Deus, ele foi confirmando ao meu coração como ele pode usar as crianças. Assim como ele usa o pastor, os Sim. irmãos. E é por isso que eu creio nesse ministério. E você falou uma coisa muito importante lá, que não é tia, né? Que a gente chama de tia pela forma carinhosa. Sim. Mas é pastora de ministério infantil, né? A gente tá pastoreando aquelas Pastores ovelhinhas. de crianças. Pastor, tem uma conferência que acho que você já foi o pescador, não é isso? Sim. Ela é anual, né? No mês de novembro, né? Inclusive. Novembro. Tia Rose, mandar um abraço pra minha amiga, tia Rose. Tia Rose, muito querida. Tia Rose, que é uma bênção nas nossas vidas, assim. A gente sabe que... Muito dedicada. Cada mulher... Sabe o que eu acho lindo? É porque trabalhar com ministério infantil é muito lúdico, né? Você tem que estar trabalhando com lúdico. Eu sou muito criativa. E eu não tenho essa criatividade de cortar. Eu imagino um vestido assim, mas eu não tenho paciência de botar essas bolinhas. Eu não tenho essa paciência de estar... Deu muito trabalho. De estar assim, apesar de eu não sabe? ter feito. Mas Foi as eu meninas. acho coisa mais linda, porque vocês trabalham com tanto amor. E para prender a atenção da criança, minha amiga, é muita graça de Deus. Muita. Muita graça. Então, assim, cada mulher, cada flecha é lançada para viver um propósito, né? Sim. A gente, este ano, começou na abertura... ano passado eu não consegui fazer isso, mas este ano Deus já me deu a direção de orar pelas crianças, pelos filhos, de orar pelas grávidas e para quem quer gerar, que inclusive nossa amiga Marciana foi a própria que orou pela fertilidade. E pode acreditar, a sua participação foi tão importante que eu já recebi mulheres aqui no podcast
que também faz parte do Ministério Infantil lá em Matriz, a Geise, que é a nossa parceira, Geise Moura. Sim, ela estava lá. Conheço e fiz E ela o congresso lá com eles. Da Debrais, e ela falou, né, como foi importante a sua passagem ali. Amém. No meio de tantas mulheres com libertação, com cura, com transformação, com arco, com flecha, com tanta coisa. E de repente, assim, a gente coloca no meio de tudo aquilo o nosso principal. O que é que adianta a Bleide Mendonça ser conhecida lá fora se os meus 3 filhos não sabem quem é o Jesus que ela serve? Exatamente. Então, a gente tem que entender para que a gente foi chamado, o nosso maior ministério é a nossa família, né? Nossa casa. Vamos tirar uma foto, que o Benelson tá ali já vermelho, porque ele é isso. E tá aqui no telefone e quer tirar foto. Vamos tirar foto. Isso. Aproveitar. Mas é isso, né? Então, minha amiga, a Batista é um celeiro de muitas pessoas abençoadas, né? Inclusive minha equipe é de lá, né? Então não tenho o que falar, não posso nem falar nada. Tem a Lorena, que é a mini pastora, a pastora infantil. A Lorena muito usada. É a missionária dessa geração Mirim. Sheila não está no culto, pode colocar a Lorena para pregar lá, que a Lorena vai dar conta de tudo. Ela é muito usada, eu acho lindo, porque é dela, né? Natural. Ali, né? Deus derramou mesmo, assim, a unção. As coisas mais lindas. E assim, a gente sabe que você... esse processo da gestação, Marci, como é, assim, pra gente entender nesse pouco tempo? Para as meninas entenderem. Porque a tia Marciana ainda não gerou um filho. É médico que falou? É porque, como é que foi? Não quis ainda? Como é isso? Na verdade, eu nunca evitei, né? Nunca evitei. E sim, desejo. Porém, eu tenho uma enfermidade que ela é autoimune, que é a endometriose, e justamente um dos sintomas dela é causar infertilidade. E aí, no meu caso, tem que ser um milagre, né? Porque ela vai se espalhando para alguns órgãos, ela vai deixando os focos e ela vai tirando, com o passar do tempo, as possibilidades. E aí, não é que não desejei, que sonhei, mas infelizmente eu já suspeitava. E aí, ano passado, eu tive a certeza. Mas eu já venho de tantos milagres, de tantas guerras vencidas, que eu tenho aprendido na caminhada a confiar. Amém. E eu sempre digo para as pessoas também que muitas vezes, como você disse, mulheres que chegam para nós e que abrem o seu coração e que falam das suas angústias, dos seus sonhos, que nós precisamos confiar no nosso Deus. Precisamos confiar que Ele sempre fará o melhor. Ele conhece o desejo do nosso coração. Então, se tiver alinhado à vontade dEle, vai acontecer. Amém. Mas não tem possibilidade nenhuma. Não tem... Você não tem chances. Sim, mas se Deus quiser, Ele é Deus. Verdade. Porém, sempre tive paz com relação a isso, porque quando a gente confia, a gente descansa. E uma vez eu até perguntei a Deus, mas Senhor, como cuidar de crianças se eu não tenho? Como o Senhor me dá um ministério para justamente cuidar de crianças? E aí ele me levou para aquele versículo que diz... Tá mexendo, viu? É a Marciana falando. Glória a Deus. Recebe, Rodolfo. Mexendo, meu Deus. E aí ele disse, muitos são os teus filhos. E aí eu disse, tá bom, Senhor. Amém, amém, minha amiga. Já recebi, já estou em paz, glória a Deus. Você tem 5 anos casada com Rosmili. Isso. A Rosmili tem uma filha, né? Tem uma filha, Letícia, é uma mocinha. Ela tem quantos anos já? Ela tem 11 anos, mas ela é muito grandona, muito mocinha, né? Aquela menininha que você sempre posta, é sobrinha, é? Ela é minha sobrinha. Sim, sobrinha, né? Isso eu fiquei pensando que era do Rosmili, ela não, mas né? Como ela vive muito comigo, e aí algumas pessoas pensam até que é minha, né? Isso. Que é a Eloá, que eu tento conduzi-la, né? Mas ela é uma bênção. Eu digo que é a minha cópia mirim. Eita, minha amiga, eu sei que Deus tem muitas promessas. Eu sei que você tem uma jornada incrível. Amém. O Ministério Infantil, desde o ano passado,
que Deus acendeu uma chama no meu coração, assim, depois que eu recebi aqui algumas convidadas, inclusive a tia Raquel, quando ela passou aqui no podcast, eu aprendi muito em relação ao Ministério Infantil com ela. Eu acho que eu comecei a ver com outros olhos muitas coisas, sabe? É o Senhor. Que a gente, tipo assim, meu Deus, não tinha percebido que realmente é isso, sabe? Assim, eu acho que o meu lado mãe, de querer congregar, tá cansado o dia todo, de querer assistir um culto e dizer assim, vai pra escolinha. A pulse, e às vezes eu não quero ir não, meu irmão, você vai ter que ir de todo jeito. Porque eu sei que é complicado cultuar com a criança no movimento ali. É. E assim, hoje a gente percebe que tem muitas crianças que não ficam contando um dia para chegar ao culto para ir para a escolinha, como a gente chama escolinha, mas é uma igreja, né? É Uma ali igreja um culto, de, né? de crianças. Isso, e é muito linda a forma que Deus usa você, usa a sua equipe, as meninas que estão aqui. A tia Carol, a tia Jaque, não é isso? Você tem o nome dela, não foi? E as outras tias da igreja. Tia Jáfia, tia A Franci, Jáfia. tia Tem Ivanene, aquela que também é bem legal, aquela morena, que já é uma senhora, que eu esqueci o nome dela. tia Leônia. Sim, tia Leônia É a também. responsável pela parte de culinária, de comida. Sim. Tudo que envolve a comida, ela tá à frente. Tia Leônia. Tia Sara. Tia Andréia agora também, né? Tia A Andréia, tia Daisy, Eu nunca imaginei a Andréia, eu não... tia A Franci, França falei. ajuda mais. Quem mais tem? Tia Ayane também, que é muito dedicada. Cada uma tem a sua Não imaginava não, a Andréia particularidade. tia, sendo tia. Ama. Eu acho que depois de Adri, com certeza nasceu outra Andréia, né? Porque a gente, quando nasce um filho, nasce numa nova Uma mãe. nova versão, né? Uma nova versão, ela teve que ir, assim, tá apaixonada lá. E eu sei que Deus, ele tem levantado muitas mulheres para este tempo. Eu Creio nisso. acho linda a forma que Deus usa, porque nem todo mundo teria habilidade de conduzir um flechas, ou de fazer um podcast, ou de fazer, acordar com a cara no Instagram levantando um bando de mulher. E nem todo mundo também tem habilidade de cuidar de várias crianças, de fazer um congresso infantil. Então, assim, cada pessoa é Com chamada a sua ferramenta. com a sua ferramenta. E o que eu acho mais lindo é que tudo se encaminha para o reino. Se encaixa. E assim, a forma que Deus está conduzindo para esta geração, crianças sendo batizadas com o Espírito Santo. A gente abre o Instagram, tanta coisa ruim. Criança foi estuprada não sei por quem. O pai estuprou não sei quem. Aí, de repente, no meio daquela confusão toda, aquele inferno todo que você tá vendo, aí você vê um Crianças congresso sendo infantil derramadas, né? adorando. Porque antigamente, Márcia, as músicas eram bem infantil mesmo no grupo da igreja. Eu lembro que quando eu era do Ministério Infantil, eu fazia os gestozinhos, era bem infantil mesmo o negócio. Não deixou de ainda acontecer. existe. Mas hoje... Mas hoje a gente tem uma visão de levar elas a adorar. Isso. Não, o que eu acho lindo a é isso. mergulhar também. Um louvor que o adulto canta, né? A criança, vocês preparam com tanta dedicação ali e leva a criança para o Ministério Infantil. Eu acho lindo. A Marissa, ela pega o controle, aí vai televisão e ela coloca assim o hino. Como é que é aquele louvor que ela gosta, meu Deus? Que estava cantando da Juliane. Aquela que tá cantando agora, nesse instante. Lindo momento. Esse louvor, lindo momento. Tão lindo Ela fica cantando na sala. Aí, quando eu fico olhando, ela tá lá cantando do jeito dela. Adorando Que é do lindo, jeito né? dela. Perfeito. Do jeito dela. Me tirou a tormenta, né? Ela fica lá cantando e pega o microfone, que é o controle. Adoradora. E assim, do jeitinho dela, e eu acho linda a forma que Deus vai trabalhando. Então, cada criança tem um jeitinho. A gente sabe que cada criação é uma criação, né, Márcia? Sim. Principalmente vocês que têm que lidar com os pais, que às vezes são mais problemáticos que as crianças. Com certeza. E você, como professora, vê que no mundo secular hoje está sendo mais difícil cuidar, lecionar a sala. Os desafios Porque têm crescido muito. tudo é processo, nada pode, cuidado com meu filho, não pode falar isso, pode falar aquilo, toque. né? Então, assim, isso aqui é dar pano pra muita manga, né? Muito. E na igreja não é diferente, não. Tem uns paizinhos meus complicadinhos. Cri-cri. Meu cri-crizinho mesmo. Então, assim, empatia pelo ministério, minha gente. Pelo amor de Deus. Se você quer saber, mãe, que é perturbada, vou falar logo assim, rasgada aqui, que tá assim, que acha que a tia falou aí bem. Posicionamento, Passa lá, mulher, 10 minutos na sala. Só 10 pra tu ver como é os anjinhos.
Só Minha 10. amiga, Suficiente. eu vou ali tirar 10 minutinhos pra ver como é. E quando a gente tá adorando, tem uma tia que tá lá, com o cabelo dessa altura lá, conduzindo as crianças. Tem até uns memes aí nas redes sociais, a tia chegando e a tia saindo, Meu né? Deus, pobre da tia. Destruída. É, mas é isso. E hoje, graças a Deus, muitas igrejas estão colocando sala para idades, né? Sim. Diferente, né? Maternal, como você falou, né? Podendo atender. Bebezinho. A gente tem um projeto de atender os bebês. Sim. Mas para isso a gente precisa de uma demanda maior. Porque aí eu preciso de uma tia só para aquele bebê. É, E aí, se eu tiver 4 bebês, eu preciso de 4 pessoas só para eles. Eu creio que meu tempo já está se esgotando, bem, já está nervoso. Mas o que é que você diria hoje para aquela mulher que foi para um culto sem perspectiva, achando que seria mais um culto há 15 anos atrás? Talvez tinha passado um dia normal, mas nosso Deus, eu acho a forma que Deus trabalha em dias comuns, Deus traz coisas extraordinárias, né? Era um dia comum para você, mas o Senhor já tinha reservado aquele dia para lhe resgatar. Para fazer o extraordinário. E aí, o que é que você diria para aquela marciana que saiu de casa sem saber que ia se tornar hoje uma das maiores referências aqui para as nossas vidas? Não só como tia, eu digo a você de todo o meu coração, sem hipocrisia. Eu já lhe conheço há muitos anos. Já vi a Marciana de 15 Verdade. anos. Eu já vi a Marciana de 15 anos atrás e eu estou vendo a Marciana de hoje. E a cada dia que passa, Marciana, eu digo a você do fundo do meu coração, minha amiga. Eu tenho o maior orgulho, sabe, assim, do fundo da minha alma, de chegar em alguns lugares e contar e testemunhar a grandeza de Deus sobre a sua vida. Amém. E o que eu acho lindo, amiga, é que o testemunho, ele não é só isso aqui, não é só falado. Ele é vivido diário, né? E Precisa, você né, tem Gleide? sido uma referência, não só como tia, mas como mulher, de transformação. Você realmente confunde o inimigo. Você levantou para mudar a sua história. Então, assim, o que é que você diria para aquela marciana? Eu digo para as marcianas, né? As Marias, as Anas, as Joanas que estão por aí, que a vontade de Deus para a nossa vida, ela sempre é melhor que os nossos sonhos, que os nossos planos. Talvez exista muitas mulheres frustradas, desenganadas, achando que ninguém mais presta, que não vale a pena confiar, que não vale a pena tentar. Mas eu aprendi algo também caminhando com Jesus, que tudo que você vive em Deus, mesmo que seja doloroso, às vezes não por Deus, mas pelas próprias nossas escolhas, tudo que você suporta, às vezes calada, às vezes fazendo de conta que tá tudo bem, né? Sorrindo, brincando, mas cada mulher tem uma história. Quando você senta com as mulheres que têm passado aqui, eu acredito que você fica impactada, né? Como você disse. E aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas é surreal, é imaginário, porque existem coisas que para nós é impossível. Era impossível que a Marciana gostasse de vestidos longos. Era impossível que a Marciana deixasse os prazeres da carne. Era impossível que a Marciana, de fato, se comprometesse em passar as madrugadas para servir as crianças, que não tem, aos olhos humanos, não tem nada para ofertar. Mas esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que, quando ninguém dá nada por nós, quando as pessoas elas olham e dizem assim, olha, dali eu não espero muita coisa não. Quando o mundo já tem o seu próprio julgamento, ele vem e ele diz, agora chegou o meu tempo, a minha vez de confundir,
de mudar a história, né? A gente diz que vem e ele nos dá vestes novas, nos coloca um anel de ouro, nos faz colocar sandálias novas. E na nossa vida, sempre há uma oportunidade de ser melhor, de ser mais humano, de poder abençoar alguém, de poder orar por alguém que precisa de Jesus. As pessoas dizem assim, mas eu tenho Jesus. Mas ele não quer só que você tenha, ele quer que você tenha compromisso com ele, com o reino dele, naquilo que ele colocar no seu coração. Seja com mulheres, seja com crianças, seja no ministério pastoral, seja naquilo que Deus determinar. Então, eu sempre digo que aconteça o que acontecer, seja fiel, faça com excelência, faça com amor, mesmo que seja simples aos olhos de alguém, mas faça o seu melhor, porque eu nunca vi alguém que espera, que confia e que se mantém fiel, porque eu vejo que hoje tem sido muito banal. Essa fidelidade parece que tem ficado muito banalizado. Eu nunca vi alguém que se mantém, mesmo em dias difíceis, fiel a Deus, ele não honrar. É verdade, minha amiga. Se a gente fosse conversar sobre relacionamento, sobre como. Ah, mas a Marciana não tem mais 20 anos, ela só está casada há 4, 5 anos. É um outro testemunho, é uma outra guerra, mas eu posso dizer com convicção: seja fiel a Deus. Faça com excelência aquilo que Deus lhe confiou, seja para receber os irmãos na portaria, seja para cuidar do ciclo de oração, seja para intercessão, seja aquilo que Deus lhe confiou. Se você se manter fiel, Ele vai lhe honrar. Amém, minha amiga. Eu tenho certeza que o céu vai proporcionar outro momento para a gente falar sobre outros testemunhos que a Marciana tem, que Amém. talvez algumas pessoas estavam até esperando ouvir outras coisas assim, mas foi aquilo que eu falei para o Senhor. A Márcia vai para o podcast, Jesus, e ela vai contar aquilo que o Senhor quer que ela conte. Então, assim, esse foi o tempo que a gente teve para contar tudo aquilo que o céu proporcionou para o Ministério Infantil. E eu tenho certeza que em outro momento o céu vai trazer, se não for aqui no podcast, vai ser na conferência, vai ser um trabalho para a mulher. Em Deus vai outro marcar, momento, né? para a gente contar. Porque relacionamento é uma coisa que a gente vai abranger em outra área. Outra E como o atmosfera. tempo, e como o nosso tempo tá curto, e também assim, o nosso tema é o novo tempo, tem coisas que não adianta e adianta. Como é que não adianta, Blade? Tem coisas que não é para este tempo mais para ser contado. É para ser contado em uma nova estação e um outro ambiente. Sim. E assim, é assim, minha amiga, como muitas mulheres, você falou assim sobre decepção, frustração. Para as mulheres que estão até nos ouvindo, essa decepção que talvez ela esteja sentindo em casa, né, Márcia? Que ela se apegue a Deus e viva um novo tempo, né? Sim. Porque o homem decepciona, mas quem não vai decepcionar a gente é Jamais. Jesus, né, amiga? Claro que durante esses 15 anos, Blade, a Evangelho nunca teve decepção. Muitas. Já teve desilusões? Muitas. Já. Já pensou em jogar tudo pro alto? Com certeza, né, Muitas Márcia? vezes. Só que aquele que nos chamou, ele é maior, né? Fiel. E ele é muito fiel e eu acho lindo a forma que ele faz, que eu tenho certeza que aconteceu isso com você. No momento que parece que a gente quer chutar o pau da barraca, como a gente fala, aí vem aquela pessoinha e pede uma oração, e pede um conselho, e quando vê a gente na rua, diz, mulher, tava esperando tu passar, e parece que você diz, meu Deus, eu queria jogar tudo pro ar hoje, não queria ninguém. É quando você sai de casa e você vai para um culto, e aí você diz assim, Senhor, eu não tenho nada para falar hoje, eu não tenho nada para dar. Não me dê oportunidade. E aí a pessoa chega para você e diz, é a irmã que vai pregar hoje. É desse jeito, porque a gente é servo. Servo não tem escolha, não. Escolha Isso não tem mesmo. escolha. Então, minha amiga, que Deus possa lhe abençoar. Amém. Poderosamente. Você também. Poderosamente. Eu tenho certeza que o céu
tem muitas coisas maiores para lidar. Amém. Glória a Deus. Estamos sendo treinadas para as coisas bem maiores que já chegando por aí. Como soldados fiéis. E eu tenho certeza que ainda este ano de 2024, antes de dar 31 de dezembro, glória a Deus. meia-noite, o céu tem surpresa para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe o Rodolfo. E eu louvo a Deus pela sua vida. Eu creio que Deus, Ele não une pessoas sem propósitos. E eu estou aqui para servir. Apesar de um tempo corrido. Mas eu sempre vou ter tempo para ajudar no reino. Para ser aquilo que você precisar. Amém, amiga. Porque nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. É verdade. E eu louvo a Deus por tudo que o Senhor tem feito na sua vida. Amém. Por tudo aquilo que Ele tem derramado. Porque Deus honra quem Ele quer. Deus faz como Ele quer. Pode até alguém não entender. Pode até alguém ficar sem norte. Mas eu sei que Deus, Ele trabalha na vida daqueles que se colocam à disposição dEle. Então, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, a sua casa. E que 2025, de fato, possa trazer muitos projetos Amém. lindos. Em nome de possa Jesus. trazer muitas flechas na mão do Todo-Poderoso. Amém, minha amiga. Deus Em te nome de abençoe. Jesus. Vocês acreditam que quando a gente estava aqui fazendo esse podcast, Deus já me deu uma estratégia para usar a Marciana em 2025. Eu digo, Jesus, para um tiquinho aí, eu tô conversando com a Marciana. E, inclusive, é sobre relacionamento com mulheres. E eu tenho uma amiga que mora em outra cidade, que a gente fez uma conexão. E eu tava aqui, menina, eu digo, meu Jesus amado, eu conversando contigo, e a minha mente foi além, já em um projeto, já tinha visto uma mesa, as pessoas, eu digo, meu Jesus Cristo, vou parar aqui, porque senão eu vou contar as coisas aqui no podcast, então vai ser uma surpresa. Mas é isso, tem uma visão de águia, desperte essa leoa que tá dentro de você. Amém. Se é do Ministério Infantil, se é para cuidar de idosos, se é para cuidar da portaria, se Deus lhe chamou para cuidar dos pacotes do dízimo, dos cartãozinhos Faça do com dízimo. amor. Se você foi chamado para limpar a igreja, para o que você foi chamado, para a mídia, a equipe da mídia, que hoje está sendo fundamental. Enfim, a área que Deus te levantou. Você agarra com excelência, como a Marciana falou. Desperta essa leoa que tem dentro de você. Tenha essa visão de águia. E seja lançada para viver esse propósito em nome de Jesus. E que você possa virar, mulher, essa página de decepção, de frustração, de quem falou, de quem não gostou. Porque, olha, ó, opinião vai ter em todo canto. Quem gosta de mim, Boas quem e não gosta, ruins. vai ter em todo canto. Quem gosta de Marciana, quem não gosta, tem em todo canto. Então, meu amor. Mas aí vai conversar com Deus. Deus O explica. próprio Jesus era expulso da cidade, imagine eu. Imagina a Márcia. Não tem como você agradar a todos. A gente tem que agradar a um, que é o único, aquele que reina e vive para todo sempre. Fazendo a Aleluia. vontade dele, o resto vai ter que engolir. Então é isso. Que Deus possa abençoar você, mulher. No mês de outubro, que as crianças sejam abençoadas, edificadas, que você possa levar para sua casa através desse programa. Muita paz, muita saúde. Amém. E que sua criança que está aí do outro lado, ela possa se encontrar com Jesus e ela possa, de fato, ser um homem e uma mulher de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pra Deus glória de abençoe, minha Deus. amiga, em nome de Amém. Jesus, viu? Deus te abençoe Então também. é isso, eu quero agradecer a todos os parceiros, meus parceiros aqui, Bela Gráfica, Joscleide Muniz, Estúdio Olida Santiago, minha amiga Jussi, Estúdios Ibeja, pessoa do Ibis Cardoso, Benelson da Fotografia, Cris, da eletrônicos.com, de Matriz de Camaragibe, Geise Moura, Clínica Liodonto, e as minhas crianças que estão em casa, maravilhosas, Valentina, Maressa e João Rodolfo, que são 3 presentes de Deus na minha vida. Que Deus possa abençoar você e um feliz Dia das Crianças para todos. Em nome de Jesus, e eu te encontro no próximo episódio do podcast Femininas.